e senhores, mandaram para o jurídico e o Manda para o Jurídico mandou para a Exjur. Esse é o Manda para a Exjur, uma série colaborativa do Manda para o Jurídico, o podcast que vocês já conhecem, e a Exjur, a empresa de gestão e tecnologia que vocês já conhecem. Eu sou Rodrigo Ávila e estou aqui de novo com o Pedro e Regina, meu parceiro, e também Bruno Santos, fundador e CEO da Exjur. Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem, graças a Deus. Quanto tempo, né? Meia hora? Quanto tempo? Passou meia-noite? Ficamos com a mesma roupa, a gente dormiu aqui no estúdio. Isso aí. E você, Brunão, como é que você tá? Tudo ótimo, vamos pra cima. Apresenta nosso convidado, pô. Tu que fez a curadoria. Rafa, pros íntimos. Rafael, bem-vindo, obrigado pelo convite, por aceitar o convite, obrigado por estar aqui com a gente. Vamos pra cima que vai ser fantástico. Vai ser fantástico. Rafael Perillo é especialista em gestão jurídica empresarial, compliance, LGPD e inovação jurídica dentro do CIE. Como a gente pode definir o core business da empresa, cara? Rodrigo, você é uma entidade do terceiro setor que atua com estágio e aprendizagem e o core business é inserir jovens estudantes e adolescentes ao mundo do trabalho. É o CIE que oportuniza esse pessoal com alta vulnerabilidade ao primeiro emprego, ao primeiro contato com o mundo do trabalho. Muito bacana, muito bacana. E aí já dentro do core business, eu vou te fazer uma pergunta. Você está falando de jovens em situação de vulnerabilidade, por vezes até menores de idade. Qual é o cuidado que você como coordenador jurídico, que você está lá, correto? E supervisor jurídico. E supervisor jurídico compliance. Você tem com a legislação específica para jovens, o Estatuto da Criança e Adolescente e todas essas questões, porque tem essa nuance também específica que vocês têm que se aprofundar lá, né, cara? Com certeza, Rodrigo. A nossa atuação está muito voltada e preparada para o jovem, para o estudante em si. Desde a parte do jurídico, que a gente faz toda essa questão da comunicação com o jovem, com o adolescente, até a condução do trabalho que vai ser realizado dentro das oficinas de aprendizagem ou até da relação de estágio. E no compliance também, para vocês terem um exemplo, o nosso compliance ele é aberto para o estudante, para o aprendiz, para que ele possa, inclusive, fazer uma denúncia se necessário. Então, o CIE zela e preza pela saúde mental e a saúde física do aprendiz e do estudante, mesmo fora do nosso ambiente corporativo. Então, se algo aconteceu numa empresa parceira, o compliance é acionado para movimentar as áreas internas para que a gente possa atuar em conjunto. Então, já também tem um cuidado assim na cauda longa, pós também Total. Posicionamento, colocação do jovem dentro das empresas, né? Total. Uma espécie de hotline, a gente pode chamar assim? Pode chamar sim. Pode chamar. Sim. E esse processo que existe, você como está responsável também pelo compliance, é uma implementação que você fez a construção ou você já estava na parte de lapidação e estruturação? Na parte de lapidação. O compliance lá no CIE ele iniciou em 2017. E em 2017 nós trouxemos um canal de ética para dentro, né? E agora nós fizemos a transformação, alteramos o nosso canal para trazer mais indicadores, para trazer mais dados específicos, para que a gente possa, inclusive, subsidiar a nossa área interna a entender quem são os nossos parceiros que causam um pouco mais de problema, quem está sendo parceiro realmente, porque, no fim das contas, diferente de uma empresa que gera lucro, para o CIE o importante é ter um jovem e um adolescente bem atendido, para que a gente consiga fazer o nosso papel social, que é inserir ao mundo do trabalho. Muito legal. Uma das coisas que eu mais admiro, assim, eu sou muito fã do CIE, lá, pelo menos lá em São Paulo, assim, acho que grande parte de quem entra na faculdade, o primeiro estágio... Eu já fui, já participei do pelo CIE. CIE. Então, assim, primeiro, tem uma importância gigantesca na vida de muita gente, mas o que eu mais admiro, por ser uma empresa de terceiro setor, que é algo totalmente escanteado de maneira geral, que não é valorizado, que não tem tanta importância para a grande maioria, o CIE não. Embora seja uma empresa de terceiro setor, com a finalidade, como o Rafa bem descreveu, ela tem controles, processos altamente claros, definidos, a transparência é muito grande. Então, assim, não deixa a desejar nada de qualquer multinacional, de qualquer empresa grande ou que tem fins de realmente gerar lucro. Então, isso é fantástico, porque o fato de ser terceiro setor não... É isso que a gente tenta mostrar para o mundo. Eu falei até que eu assumi recentemente um papel de presidente da Comissão de Terceiro Setor, lá na OAB de São Paulo, e o papel é mostrar que o terceiro setor ele é tão capacitado com relação ao primeiro, o segundo setor, porque o nosso trabalho ele é sério, a gente desenvolve um trabalho sério, temos profissionais sérios, e quando a gente traz para falar de dados, indicadores para um terceiro setor, é ainda algo novo, mas que se a gente conseguir estruturar bem, mostrar bem os players, a gente consegue mostrar o nosso valor para a sociedade.
que é muito alta, inclusive. Não, certamente, está falando do futuro, assim, de certa forma, a formação dos novos profissionais e tudo que vem sendo desenvolvido, né? O jovem que está aqui vai ser o futuro chefe, a futura liderança do trabalho. Mas aí, cara, eu vou trazer um ponto que a gente conversou na nossa reunião de pauta e achei bastante interessante, que é o seu relacionamento na parte contenciosa com os escritórios terceirizados. E temos aqui na mesa também um advogado prestador de serviço, Pedro, através do escritório lá, que ele é sócio. E como você tem lidado, como você lida com o relacionamento com esses escritórios, não sei se é um ou são mais escritórios, imagino que sim, no seu dia a dia. Afinal de contas, isso é fundamental para o seu acompanhamento também interno, né, cara? Sim, com certeza. Rodrigo, a gente atua com alguns escritórios, né? Nós temos alguns escritórios na carteira, mas a maioria deles atua com processos pontuais. Então, essa gestão é até um pouco mais fácil de ser realizada. O nosso principal trabalho é com o contencioso que temos de massa, né? Como eu disse para vocês, você recebe demandas de aprendizes e estudantes. Então, assim, por mais que a gente apoie e ajude, a gente sabe como funciona o advogado hoje em dia, a gente sabe como funciona o judiciário hoje em dia e quem puder morder de alguém, é melhor colocar todo mundo. Então, nós temos esse contencioso de massa e a nossa atuação, inclusive, com a terceirização para o escritório, que é bem recente, é ter uma padronização da atuação. E como ter essa padronização da atuação? Eu preciso que o meu escritório, parceiro, ele atue como eu atuo. Então, assim, não pode ter distinção da minha forma de operacionalizar para o escritório. Ah, mas o escritório tem um sistema dele. Muito, ele tem que usar meu sistema, porque é no meu sistema que eu vou gerar dados e indicadores para passar para a minha diretoria e conseguir traçar um plano estratégico para o jurídico, ou até para a entidade como um todo. E qual foi a missão, assim, qual foi o papel que nós começamos a conduzir? Nós fomos atrás dessa pesquisa de escritório, de quem estava disposto a trabalhar conosco como parceiros, a atuar dentro do nosso sistema. Trouxemos, inclusive, um pouquinho antes, a Exjur, para nos ajudar com toda a parte operacional desse nosso trabalho, porque antes, há uns 3, 4 anos, nós tínhamos o nosso contencioso de forma manual. O pessoal da Exjur veio, nos ajudou a repaginar, a trazer toda essa parte da tecnologia, da inteligência artificial para os nossos processos, para a gestão do nosso processo. E com essa gestão, a gente conseguiu ter fluxos bem específicos dentro do sistema para que o escritório pudesse utilizar e eu conseguisse ter esse acompanhamento. Com isso, nós fizemos uma cartilha de orientação, tudo que precisa ser realizado, tudo que o escritório precisa entregar para nós, e temos um procedimento de auditoria trimestral para fazer a verificação desses processos. Então, tem uma cartilha que é seguida pelo meu time, para avaliar e com o apoio do sistema. Então, no sistema eu consigo identificar, olha, foi juntado determinado documento, sim, então eu vou lá e tico. E as reuniões, o treinamento, a comunicação, a relação com o escritório, colocando muito claro para eles. A peça, a parte técnica, acontece às vezes de você deixar passar alguma coisa. Acontece. Somos humanos, faz parte. Mas não seguir procedimento, não seguir processo de atualização, inclusive que impacta em questão financeira para a entidade, isso é inaceitável. Pedrão, eu vou te fazer a pergunta agora. E você, como o outro lado, né, da relação, como é que você, como os escritórios, na verdade, você falando por todos os escritórios do Brasil agora, como é que você lida com essa questão? Procuração irrestrita. Como é que você lida com essa questão, até falando a verdade, a necessidade dessa flexibilidade no atendimento do cliente, né? Porque você não vai ficar limitado somente ao CIE, uma vez você sendo o advogado dele, estando na procuração, você vai ter outros clientes. E esse desafio, hoje em dia, eu entendo que para o atendimento do cliente, dentro dos escritórios, pode ser considerado um diferencial no mercado, né, cara? Eu acho que o principal que ele tocou no assunto ali é estabelecer processos e de forma clara que você entenda que aqueles dados, aqueles processos vão estar contribuindo para o crescimento do escritório, da empresa e até, se for um parceiro, de forma integrada, onde você vai disponibilizar dados que vocês vão conseguir compartilhar e ali desenvolver, fazer melhorias no sistema ou procedimentos internos dentro do escritório de advocacia. Então, acho que a integração com parceiros que são estratégicos, não só para o escritório, mas como para empresas, faz esse ecossistema se autoalimentar de forma positiva. Então, o que eu vejo hoje nos escritórios de advocacia, às vezes, é muito a resistência de implementar um sistema, seja por questões de confidencialidade, ou seja porque, de repente, ele não está entendendo exatamente como aquele procedimento da empresa pode contribuir para a melhoria dele ali do dia a dia. Isso é uma coisa que eu vejo muito desde escritórios muito grandes que eu já conversei e que uns deles até escolhem trazer pessoas de fora para desenvolver aquilo internamente, ao invés de contratar. A gente, por exemplo, fez um episódio desses
escritórios grandes nesse sentido, e outras empresas que ficam outros escritórios que ficam meio que navegando em feiras para tentar achar ali, pô, de repente esse sistema um pouquinho melhor, esse aqui é outro, esse aqui tem essa questão que eu não concordo, esse aqui tem essa questão que deve dar um suporte. E aí eu queria fazer a pergunta para você, assim, para amarrar essa questão de ordem prática. Como que você, por exemplo, convence vocês aqui, no caso, que o sistema de vocês vai atender, que vocês, por exemplo, estão abertos a, de repente, atender uma certa demanda daquele escritório? Como é que vocês conseguem personalizar, já que vocês têm clientes diversos, escritórios diversos, com portes diferentes, clientes diferentes, como é que vocês conseguem atender toda essa composição sem perder as premissas, os princípios, as filosofias de processos que você já tem implementado dentro da empresa de vocês? Posso, Bruno? Aí vai o ponto mais importante da... Eu vou julgar isso como o ponto mais importante da contratação de um software, de uma ferramenta para gestão de processo. A flexibilidade que eu tenho de alterar esse sistema, porque eu consigo personalizar para a minha atuação, para o meu negócio. E o segundo ponto é o suporte. Então, eu junto duas coisas extremamente importantes. Quando eu flexibilizo, eu coloco o meu processo dentro da ferramenta. Então, eu passo o meu processo para o escritório e não deixo que o próprio escritório pense o processo, porque senão um vai fazer de cada forma e isso em um momento não vai atender. E o segundo ponto é o suporte técnico. E quais são os maiores problemas que nós temos hoje dentro, né, do jurídico interno quando a gente está tratando de ferramenta? A ausência de contato. Eu abro um chamado 10 dias para ser atendido. Eu tenho um problema básico, não consigo falar com ninguém, não consigo resolver com ninguém. E lá atrás, há um ano, quando a gente foi... um ano e meio, quando a gente foi atrás de uma ferramenta, lembro que eu conversei com o Alan e com o Bruno, eu falei assim, eu preciso de alguém que tenha um suporte técnico que me atenda de imediato. E esses são os pontos que a gente consegue trabalhar, então, para trazer uma personalização para esse nosso processo. Capacitamos o escritório e capacitamos em conjunto com a ferramenta de tecnologia. Então, o Bruno, aqui o Alan, o pessoal do time fez treinamento com os escritórios, tirou as dúvidas. Vai ter escritório que não vai utilizar e vai continuar utilizando dele? Vai ter. Mas para mim pouco importa. Assim, o que você faz fora, você precisa replicar dentro. Porque eu não posso ter a minha ferramenta desatualizada. E a gente sabe que o advogado, né, ele tem aquela coisa de, mas eu tenho a minha aqui, eu vou fazer no meu. Tudo bem. Mas no final do dia, né, a gente tem uma parceria para que você seja meu parceiro e para que eu também seja o seu parceiro, porque é uma relação, eu preciso que você siga essa cartilha. Beleza? Legal. E eu te pago. E aí esse treinamento você faz em conjunto, vamos dizer assim. Você explica, você vai lá dentro do escritório, assim, não literalmente sentado do lado, mas assim, você faz vamos dizer assim, a instrução para que o cara entenda como ele tem que alimentar aquele... Exatamente, Pedro. E eu coloco uma cartilha. Então, assim, negócio e técnico. Negócio e técnico. E, na verdade, e qual é o diferencial? Por exemplo, que nós temos aqui com o Xjur. Eles vieram conversar. Porque, tecnicamente, eu não entendo também muito do produto, né? Sim. Eu vou entender. Mas eu tenho o meu parceiro na ferramenta treinando o escritório, se colocando à disposição, tendo o suporte técnico para tratar aquela relação. E eu consigo ainda, para depois disso, passar para ele uma cartilha. Então, eu falo para o escritório, eu alinho expectativa. Eu alinho expectativa no seguinte sentido. Escritório, eu preciso disso de você. Então, eu entreguei uma cartilha. Porque eu vou te cobrar isso. Eu não vou te cobrar nada fora disso. Então, vai ser bem alinhado antes da gente começar o jogo. E ele já sabe. Ele é o manual, né? Você entrega o manual, ele lê o manual e... eu vou cobrar aquilo. É a regra do jogo, né? É justo. E é transparente. Ah, você não fez. Mas, Rafa, não tinha isso aqui. Ou você não tinha realmente. Ou eu vou precisar rever isso aqui porque é importante para mim. E até pegando um gancho nesse tema, que a gente sempre fala muito, né, de transformação digital, de inovação, mas é algo muitas vezes subjetivo, né? O que é a transformação digital? Eu acho que o Rafa vai poder contribuir aqui, de a gente deixar isso mais palpável, mais tangível. Como que é sair de um modelo, de uma realidade, anos atrás, em que sei lá, fazia a gestão dentro do Word, você comentou, não era nem Excel, né? Leia a publicação, copiava, colava, para uma realidade hoje que praticamente não troca nem e-mail mais com o escritório, né? Tudo toda a comunicação, toda a troca, subsídio, é tudo por dentro de uma plataforma. Como que bem lembrado essa jornada? Esse lance que ele falou que era tudo no Word, eu fiquei... Deu até calafrio, cara. O Word parou de funcionar. Ele parou de funcionar. Travou o Word. A Carol, né, que trabalha na administrativa, falou para mim, Rafa, não consigo mais imputar informação aqui no Word. A gente conseguiu achar a última página do Word. Meu Deus, exato, conseguimos achar a última página do Word. E aí, o que gerou? Assim, até a gente chegar no estado que nós estamos hoje, nós passamos também antes por uma outra ferramenta,
e virou um repositório de documento. Por quê? Ela não tinha, quando a gente fez a pesquisa, e aí nessa parte da transformação, e aí eu chamo aqui para mim também, eu não tinha o conhecimento do que eu precisava. Eu precisava sair do Word. Então, eu fiz uma contratação, só que quando eu contratei, eu não tinha me atentado ao suporte, eu não tinha me atentado à usabilidade da ferramenta, eu tinha um repositório de documento. Então, eu arquivava documento e não fazia mais nada com isso. Quando fomos atrás, depois de entender, né, a parte, porque não adianta você falar, nossa, vamos transformar vamos agora virar um jurídico estratégico e digital, sem você entender o que é ser um jurídico estratégico e digital. Depois que entendemos o que é isso, por meio de participação em cursos, em congressos, nós fomos atrás, nós falamos, eu preciso do quê? Eu preciso sair de e-mail. Então, assim, chegava uma hora que tinha 300 e-mails, né? Porque eu trocava e-mail com o escritório. Eu preciso sair da troca de e-mails com as minhas áreas internas, para que as minhas áreas internas parem de ver, até porque eu tenho... a informação pode se perder, eu tenho informação confidencial sendo tratada. Então, esse momento foi importante para a gente fazer essa transformação, para a gente ir atrás de uma ferramenta que nos trouxesse, além da confidencialidade de todas as informações que são tratadas, a precisão dessas informações e a diminuição dessa carga de e-mails. Hoje, dentro da nossa ferramenta, inclusive, a gente faz tudo. A gente recebe documento da área, a gente encaminha documento para o escritório, a gente faz a comunicação. Quando vai me avisar, por exemplo, de uma sentença, não é mais por e-mail. Lá, eu consigo rastrear aquele histórico. Quem mexeu, quem não mexeu, quem me enviou essa informação, como foi feito, se foi cumprido o prazo, se não foi cumprido o prazo. Hoje, nós conseguimos, dentro de um dashboard específico que trabalhamos com o pessoal da Xjur, entender quais são os nossos parceiros que mais recebem ações judiciais. E o que o jurídico pode fazer com isso? Olha, esse parceiro aqui é o que mais recebe. Eu preciso de um trabalho com esses caras. Ou eu vou largar esses caras porque no final no final do dia não vai pagar a conta. Porque se eu recebo uma condenação de 10 mil e eu recebo uma CI, uma contribuição institucional de R$50, por exemplo, uma hora essa conta não vai se pagar, ou vou precisar atuar de forma preventiva ali. E como atuar de forma preventiva? Eu vou lá, converso com os gestores, vou lá, falo com os aprendizes, falo com os estudantes e consigo mostrar para a minha diretoria o quê? O meu papel estratégico. Eu deixo de ser uma área que só gasta dinheiro e passo a ser uma área também que faz o quê? Um papel de consultoria para manter um parceiro que vai me trazer. E aí eu crio o quê? Uma conexão ainda mais com esse parceiro. Olha como o nosso trabalho, que era só cuidar de processo, virou algo extremamente estratégico. Hoje eu sei quantas ações eu tenho em cada estado, em cada comarca. Hoje eu sei o quanto determinada ação me gera de despesa. Hoje eu consigo puxar, por exemplo, para a minha diretoria, o quanto eu evitei com o processo. No final do ano, a gente tinha isso aqui que era possível ter de perda. Quanto a gente efetivamente perdeu? Quando a gente processa, quando a gente vai atrás de quem está nos devendo, eu consigo mostrar para eles um ganho financeiro e trazer dinheiro para dentro, mostrando através de um dashboard, trazendo indicadores e dados bem precisos. Então, assim, é uma transformação não só, vamos nos transformar agora. Não, utilizamos o meio digital para transformar a mente. E também traz protagonismo do trabalho jurídico dentro das organizações, né, cara? Porque a gente conversou isso com o Klaus no primeiro episódio e também acho que o que você está falando coloca muita luz sobre isso, é que muitas vezes os departamentos jurídicos eram um pouco, não posso falar, ficavam longe do protagonismo, eram coadjuvantes dentro das organizações, justamente pela questão da dificuldade de você apresentar resultados. Você tendo isso tudo de maneira unificada dentro de uma plataforma e você consegue não só acessar a informação, mas começar a ter elaboração de relatórios, como se fosse uma prestação de contas até para a sua liderança. Sim. Isso facilita muito as organizações a entenderem o papel do jurídico. E por que elas não entendem? Aí a gente pode tentar buscar lá atrás o porquê que o advogado se afastou tanto das outras áreas do conhecimento e das áreas profissionais. Mas a realidade hoje em dia é essa. Cada vez menos, estamos lutando para isso, a tecnologia está ajudando bastante nesse ponto, mas se hoje em dia o advogado, os departamentos jurídicos conseguem ter uma maior proximidade com os outros departamentos, a tecnologia está sendo uma grande... Aliada, né? Aliada, perfeito, Pedro. É uma grande aliada nesse trabalho. Rodrigo, posso até contribuir um pouco? A tecnologia, claro. Ela sem o relacionamento, sem a conexão humana, ela não vai trazer nada. E por quê? Quando a gente voltar um pouco atrás e pensar o que causou esse distanciamento, eu acho que todo mundo tem isso muito fácil, claro, principalmente nós somos advogados, o que foi causado. Hoje, eu costumo comentar que nós somos também advogados.
Cara, eu preciso entender como falar com a minha área de marketing, eu preciso entender como falar com a minha área de eventos. Eu vou chegar lá da mesma forma que eu falo, por exemplo, com o contábil? Eu vou chegar da mesma forma que eu falo com o meu conselho, eu vou falar com a garota? Não vou. Então, eu como Adequar a linguagem eu tenho que pro adequar a público, linguagem. né? A comunicação deixou de ser um soft skill hoje em dia pra mim e passou a ser hard skill na advocacia. Total. A gente, quando entrevistou também outra vez alguns diretores jurídicos e a gente perguntava o que você acha que hoje no mercado, quais são os requisitos que você acha que hoje no mercado o advogado precisa ter para chegar onde você chegou na diretoria jurídica, por exemplo. E unanimemente todos eles nos quesitos botavam a comunicação como um deles para Maravilhoso. se chegar lá. E é justamente isso que eles abordavam. Você precisa saber como você chega na área de marketing, como você vai falar com o cara do TI, como que você vai chegar no financeiro para poder viabilizar. O jurídico deixou de ser uma área que era vista como custo, ou pelo menos tem que deixar de ser uma área como custo, e passar a ser enxergado como uma área de contribuição e investimento dentro da empresa. Porque um jurídico bem montado, que entenda o modelo de negócio, que contribua para a empresa, ele é um diferencial assim, absurdo internamente. Total. Porque toda vez que você tem um jurídico que está distante, descolado com a realidade da empresa, ou que ainda tem aquela mentalidade antiga, vamos dizer assim, mais tradicionalista, sem entender esses viés hoje em dia que são postos no mercado, ele é o cara que vai, de repente, estar travando um negócio de ser fechado ali. Extremamente Quando a importante. gente fala ali de comunicação, só para trazer um dado aqui, o PMBOK, que é o guia de melhores práticas de gerenciamento de projetos, ele fala que um gerente de projeto tem que dedicar pelo menos 90% do tempo dele em comunicação. Sim, gerente de projetos, ele é um líder, né? E ele que vai Isso se aplica para delegar as funções, as atividades para chegar no denominador comum, né? E também, gerente de projeto, no seu caso, para fazer a comunicação com o cliente. com todas as interfaces, na verdade, né? Como ela falou, eu tenho que conversar com o financeiro, contábil, então eu tenho que garantir que a mensagem, né, vai chegar para todo mundo no Da tempo forma exato, adequada, no né? momento E eu acho que o adequado. jurídico até costurar isso tudo, né? Porque cabe ao Exatamente. jurídico costurar Sim. todas as vontades, Traduzir, as nuances, né? o que foi dito ali, o que ele pegou do financeiro, o que precisa botar no valor, o que ele pegou do marketing para poder alavancar aquela venda dentro da empresa. Ele precisa congregar todas esses entendimentos e essas percepções de cada área e deixar aquilo de uma forma clara dentro do contrato que eventualmente ele vai minutar ali. Sabe uma coisa que é excelente, Pedro? Lá atrás a gente tinha a ideia de que tinha que ser da forma do jurídico. Exato, Sempre exato. tinha que ser do meu jeito. Exato, exato. Mas a lei... Estou amparado na lei, né? Mentira, não é. Você não quer sair, você tem o medo de sair da Zona de conforto. da Da zona de conforto e passar um parecer perfeito, que vai ajudar isso. o seu cliente, É isso. que vai estar seguro juridicamente. Então, quando a gente faz esse trabalho, inclusive dentro de um projeto, o que eu faço primeiro? Eu escuto a área e eu trabalho o meu processo com base no o que a área, a Exato. dor da área. Exato. A gente começou um trabalho agora de revisitar fluxos de análise de instrumento jurídico, por exemplo. A gente não vai desenhar com base no que a gente entende. Eu vou desenhar com base na sua dor. Qual é a sua dor? E aí eu encaixo em si no que eu posso atender ou não posso atender. É mudar. Perfeito. É perfeito. Só que isso dá um trabalho, parece simples falando, mas isso dá um trabalho hercúleo. Você conseguir juntar, entre aspas, um consenso entre todas as informações que você pescou dali das áreas, das pessoas que estão envolvidas naquele contrato, ou naquela negociação, e depois traduzir aquilo para a forma escrita de um contrato, né? Sim. Então, assim, isso não é fácil. É muito mais simples você jogar no Google minuta do contrato, XYZ, Travada, linda, joga ali, meia dúzia de informação que te mandaram e toca aquilo para frente, Muda, né? coloca um monte, não pode, não pode, Imagina. não pode, Então, assim, eu lembro que, por exemplo, quando eu trabalhei na Souza Cruz, eu assumi a área de contratos no primeiro momento do BP de marketing, e aí posso contar 1000 histórias aqui completamente malucas. E depois eu fui acumulando até um ponto que eu estava fazendo todos os contratos da empresa, menos a compra do fumo em si. E de trabalhista também, que não tinha nada a ver comigo. Fora isso, eu fazia literalmente todos os contratos, não só da matriz, como o Brasil inteiro. E aí o que eu via muito é que por lá já existirem os modelos e que as pessoas simplesmente preenchiam ali meia dúzia de informação, muitas vezes aquilo, se fossem judicializados ou quando começava a ter alguma divergência de entendimento, aquilo sempre estourava pro colo da Souza Cruz, que era a maior empresa, era a maior contratante, era a que tinha maior poder aquisitivo ali na maioria dos contratos que ela firmava. E aí, como eu já tinha um background de escritório, já tinha passado por essa parte do contencioso,
Teve um dia que eu falei, cara, preciso parar para entender aqui o porquê que o advogado que foi contratado lá atrás para fazer esse modelo, ele fez dessa forma e o porquê que isso não é atualizado se a gente paga mensalmente o escritório externo para fazer essas atualizações no sistema e dos contratos, enfim, deveria estar fazendo pelo menos. E aí comecei a ver, e assim, eu cito um exemplo aqui, que foi o que mais me chamou a atenção, que fez a Souza Cruz olhar para, na época, era estagiário, falar, cara, a gente tem que ouvir o que ele tá falando, porque ele tá ali no dia a dia da empresa. Foi que tinha cláusula do Código Civil de 16, por exemplo, no contrato de distribuição e logística da empresa. Então, assim, isso gerou uma discussão, e antes que a Souza Cruz, que já tava naquela, vamos ter que judicializar, não sei o que, eu falei, gente, olha só, vem cá. Vocês já pararam para ler que tem uma cláusula aqui do Código Civil 16 que vocês botaram no contrato? Eu tô, como assim, não sei o quê? E aí foi quando vem cá escritório externo, cara, isso não dá para acontecer dessa forma, vocês precisam ter um acompanhamento, eu quero que você revise todos os contratos e tal, eu obviamente botei algumas sugestões, a minha chefe participou, o gerente, enfim, todo mundo ali que estava na questão participou dessa mudança que teve para os escritórios externos entenderem a importância deles, não simplesmente ficarem mandando modelos, padrões ali que eles já tinham naturalmente salvo no sistema deles, para poder atender e receber lá no final do mês. Eles tinham que entender como é que funcionava o modelo de negócio, como é que era o dia a dia. Então, depois disso, por exemplo, eu pedi para ir para as centrais de distribuição da Souza Cruz para entender como é que funcionava o contrato Beija-Flor, como é que era o hardcore ali da empresa, o hard business da empresa, entendeu? O core da empresa. Então, eu acho que isso assim, é fundamental para qualquer advogado, seja ele externo e interno, mas principalmente o interno, porque ele vai ter que entender muito melhor do que o externo como é que funciona e a cultura da empresa, porque ele está vivenciando aquilo no dia a dia, como que ele pode contribuir para a empresa focar no que ela precisa focar. E não ficar tendo que se preocupar que o jurídico não está prestando atenção no que ele deveria estar fazendo. Isso é uma questão também que afeta muito. Por exemplo, quanto tempo você tem uma noção, né, de quanto tempo essa cláusula do Código Civil de 16 ficou e quantos contratos foram assinados? Milhares. E passa, porque é o que eu falo muito assim também. A diferença entre um contrato bom e um contrato ruim, você nunca vai saber se o contrato der certo. Se eu fizer um contrato com você, sei lá, pode ser um contrato de locação. Se a gente nunca tiver problema, você como meu locatário, eu como locador, pode ser o pior contrato do mundo. Pode estar escrito em árabe. Não tanto faz. A gente nunca vai ter problema entre a gente. Aquele contrato serviu. Né? E esse é o problema que o brasileiro tem que desconstituir na cabeça dele. Você tem que entender que o contrato ele não está ali. Quando você paga um advogado para fazer um contrato, do mais complexo ao menos complexo, você não está gastando dinheiro. Você está investindo para evitar um problema futuro. Ou minimamente mitigar aquele problema futuro. Insegurança acontecer... Exatamente. Porque quando ele acontecer, você não vai conseguir recorrer ao contrato. E aí eu conto essa história que eu já contei algumas vezes. Uma vez a gente foi fazer o contrato para um grupo de médicos. E aí, quem fazia o contrato era o contador, porque, como vocês sabem, todo mundo aqui do jurídico sabe, é mais barato, o cara já faz aquilo. E eu lembro que era um cara muito mais velho que eu, ele sentou à mesa e falou, doutor, eu tenho mais tempo de experiência profissional do que você tem de vida. Começou a querer dar aquelas cartadas de galera mais velha, insegura do que estava fazendo, que não queria perder o cliente, já que ele era aquele que estava fazendo aqueles contratos. E aí eu lembro que eu falei, dentre outras questões que eu puxei o Código Civil para mostrar que, afinal de contas, eu era muito mais novo que ele, e os médicos eram muito mais velhos que eu, assim como o contador. Então, para eu conseguir vencer essa barreira vamos dizer, geracional, temporal, etária, né, no caso... Eu lembro que na mesa senti a mesa do escritório vamos dizer, retangular, tem uma coisa, eu abri o Código Civil e falei, você tá vendo por que essa cláusula não pode entrar? Porque assim, você tá vendo por que isso não vai? Porque na jurisprudência, quando você joga aqui, ó, olha os casos ali parecidos. Obviamente, eu já tinha puxado isso tudo antes, eu já tava pronto, eu fiquei fazendo na hora, né? Mas eu fui abrindo na hora pra eles verem. Você tá entendendo por que não pode ser isso? Coisas, por exemplo, que tinha um médico que queria botar o filho tava dentro da sociedade, que tinha 16 anos, era menor de idade. Era uma coisa assim, maluca que tinha no contrato, que, obviamente, um advogado saberia fazer essa distinção ou não. E aí eu lembro que eu concluí todo esse apanhado geral do que eu fiz das diferenciações do porquê que não poderia continuar aquela forma do contrato. Aí ele falou assim, mas doutor, eu nunca tive problema. Eu falei, você sabe por que você nunca teve problema? Porque quando você faz um contrato desse e é judicializado, ele não vai procurar o contador, porque você não vai conseguir fazer a defesa jurídica técnica. Ele vai procurar o advogado. Então você nunca vai ficar sabendo quando teve um problema no seu contrato. Aí eu lembro que ele afastou da mesa assim, você falou assim, você sabe que eu nunca pensei nisso? Então assim, é muito engraçado, porque as pessoas não entendem o que pode acontecer, qual é o efeito que pode reverberar entre um contrato mal feito ou modelo ou
googolizado, vamos dizer assim, né? Entre uma pessoa que tenha o conhecimento técnico, como a gente aqui falou no episódio anterior, entre a pessoa que tem a experiência, ela tem a vivência, que ela já passou por aquela questão negocial, ela já passou porque, de repente, um contrato já foi judicializado, ela já sabe como é que aquilo vai ser interpretado no tribunal, uma cláusula que às vezes é perfeita no papel, às vezes na justiça ela é completamente imperfeita e às vezes até nula. Então, assim, a gente precisa entender, participar de tudo isso, eu acho que é fundamental para você conseguir contribuir na ajuda do seu cliente, que no final do dia é o que te interessa, entendeu? Entender o negócio. Entender o negócio. Trazendo essa linha do que você trouxe, Pedro, lá, olha, é um motivo de muito orgulho que nós temos lá, né? Saiu um prêmio dentro do C, que era assim, prêmio qualidade total. As áreas que apresentassem uma ideia que auxiliasse em melhorar a experiência do nosso cliente seriam premiadas. Falei, pô, não quero ficar nessa zona de conforto aqui. Vamos lá, bora apresentar uma ideia. E aí a gente apresentou uma ideia de reformular as minutas contratuais. Por quê? A gente sabe tudo que passava lá, qual era a cláusula que mais era alterada, qual era a cláusula que dá problema, qual é a cláusula que eu preciso executar. A gente sabia tudo. Apresentar uma ideia de repaginar as minutas com base no Visual Law e Legal Design. E apresentamos, colocamos lá nessa competição, nessa concorrência. De 280 ideias que foram apresentadas, sobraram 10. A nossa estava lá. E aí eu já passava nos corredores falando assim, olha lá, eu sou top do 10. eu sou do top jurídico 10. e eu estou pensando em como melhorar a experiência do cliente. Isso já é grande. Isso aqui Pô, é elite, tá? É uma minoria privilegiada elite que que ninguém pensa espera. Isso que é legal, porque Exato. ninguém espera. Então, quando você faz, você fala, porra, esse Surpreende, cara é né? bom. Surpreende, né? Esse Surpreende. cara vale a pena estar na equipe. Ele pensou que ninguém pensaria. Exatamente. E aí, o que a gente Porra, ele fez? teve uma visão além do jurídico, E né? o que a gente fez? O que o jurídico não está acostumado a fazer? Envolver todas as áreas para entender como... Então, assim, eu ouvi o pessoal de atendimento, que é vendas para gente, eu ouvi a contabilidade, eu ouvi a operação. A gente montou a minuta, não uma minuta só bonitinha visualmente. Multidisciplinar, né? Exato, com todos os pontos específicos, e eu conhecendo o que dá problema e o que eu executo, para o quê? Facilitar a assinatura do contrato, porque eu tinha um SLA X, então demorava e eu ouvia a reclamação. Então, nós melhoramos o SLA, nós entregamos uma minuta visualmente mais atrativa e que continha toda a segurança técnica e jurídica necessária. Ficamos em terceiro lugar nessa competição de 288 ideias, perdemos para 2 ideias fantásticas, mas colocamos o nosso nome como um jurídico estratégico. Então, a gente pensou, construiu a minuta contratual, que ela estava ali, que ela foi alterada há muito tempo, com base no que o nosso cliente precisa. E aí a ideia era o quê? Colocar mais jovem e adolescente no mundo do trabalho, porque se eu tenho um contrato sendo fechado, mais meninos e meninas estão sendo contratadas, eu consigo trazer mais receita e aumentar e melhorar o meu resultado para investir na minha atividade, e o ecossistema vai girando. Então, esse é um motivo de orgulho tremendo. E aí eu vou te fazer uma pergunta, já puxando para a experiência que você vem tendo com a ex-júri, com a tecnologia da gestão. Quais são, na hora de você montar o seu dashboard, na hora de você montar o seu controle dentro da plataforma, quais são os critérios, quais são os princípios que você... E também as cláusulas, digamos assim, essenciais que você... Cara, eu preciso mapear o meu contrato, preciso mapear esse processo em 10 minutos. O que eu preciso? Isso para a galera que está pensando em contratar uma plataforma de tecnologia, alguém que está buscando justamente essa solução, na hora de montar meu dashboard, o que é imprescindível assim, na sua experiência? Mas, Rodrigo, primeiro eu vou trazer em 2 pontos, tá? Tanto no contencioso quanto no consultivo. Perfeito. Trazendo para o contencioso, eu acho que essa resposta ela precisa ser muito criada com base no que esperam de mim. O que esperam do jurídico para que seja apresentado? Então, acho que esse é o ponto importante. Eu alinho a regra. Então, o que vocês querem ter? Um conhecimento financeiro? Vocês querem ter um conhecimento técnico? Vocês querem ter um conhecimento, por exemplo, das empresas, dos parceiros que mais dão problema? A atividade... Estratégia, quais são as causas mais comuns? Eu mapeei isso com eles e eu consigo entregar esse resultado que é esperado. E aí, é o ponto que eu trouxe da flexibilidade. Eu chego na Ex-Jury e falo assim, eu preciso disso. Os caras vão lá e montam para mim com base nisso. Que é diferente de outras plataformas, por exemplo, que eu não consigo ter essa flexibilização dessas informações que são necessárias. Aí eu recebo um dash com um monte de informação que eu não uso 80%. Exato. E aí eu vou trazer alguns exemplos. Lá não sei o que é necessário para a gente num primeiro momento. O aspecto financeiro, o quanto está envolvido, quais são os principais pedidos que eu tenho, quais são as principais empresas, porque eu consigo trabalhar essas informações internamente. Então, a empresa, eu peço para o meu time de atendimento fazer uma visita, orientar, instruir, entender se tem alguma coisa errada que eu, como parceiro, preciso ver, porque pode impactar no aspecto de compliance. Na parte financeira, retomando, eu consigo mostrar para eles aquele ponto que eu falei para vocês de recuperar. Quanto eu consegui recuperar? Então, assim, eu não sou um jurídico que
que só dá despesa. Eu tô botando dinheiro no seu bolso. Em casa, isso é elite, pô. Isso é elite, eu coloco o dinheiro em casa. Então, essa concepção ela precisa estar alinhada com o que a entidade, o que a empresa espera do jurídico. E aí a gente consegue montar contando com uma parceria que flexibiliza. E no consultivo, a gente costuma entender ali e trazer os principais pontos são cláusulas de multa, vigência, o objeto bem definido, a possibilidade de rescisão, porque esse é um ponto que é super questionado. Então, eu firmo um contrato, é lindo e maravilhoso. Igual o Pedro estava comentando, é lindo e maravilhoso. E como eu saio dele? Eu preciso ter essa informação Você rápida. vê se o contrato... Você valida a qualidade do contrato quando você entra no litígio, no contencioso. Exatamente. Não tem como. Exatamente. A verdade é essa. Deixa eu levantar uma polêmica aqui, aproveitar que está o Pedro e está o Rafa, que são escritório e in-house aqui, e eu tentar responder uma dúvida que vem comigo há muitos anos. É assim, o Ecjur, embora nós tenhamos alguns escritórios ali na carteira, ele nasceu e ele é muito focado em departamento jurídico. Então, enfim, a nossa trajetória ela sempre foi em criar solução para atender as dores do departamento jurídico. Como assim, Bruno? Qual que é a diferença de atender um escritório e atender um departamento jurídico? Na prática, tem. Né? Total. O que o escritório precisa gerenciar, controlar, é muito diferente do que um departamento. Enfim, então a nossa experiência, a trajetória, eu falei aquele dia, no outro episódio ali, das coisas acontecerem, foi indo. Enfim, embora nós tenhamos escritórios e são super bem atendidos, satisfeitos também da mesma forma, a gente tem esse viés um pouco mais direcionado ali para departamento. Legal, por que eu estou falando disso? O Rafa é um especialista em gestão de provisão. Hoje, depois se ele quiser falar um pouquinho como que é a geração desse relatório de fechamento e tudo mais, mas a polêmica para o escritório, ele realmente... ele olha do jeito que tem que olhar quando a gente fala, putz, como é que eu vou provisionar esse processo? O que eu tenho que fazer? É provável, não é provável, é possível? Ou não? Realmente está mais preocupado no técnico, em garantir que a publicação vai ser lida, que o prazo vai ser cumprido. Boa. Bom, eu vou falar pelo meu escritório. Eu não tenho procuração irrestrita, adjudícia extra para representar todos os escritórios. Sim, a gente tem a preocupação. Então, toda vez, por exemplo, vamos dizer que a Ecjur vai virar cliente da McDonald's. Vou citar você, McDonald's, que está aqui na minha frente, por isso que eu estou citando, tá? McDonald's chega no escritório e fala, eu quero que você me mande uma proposta porque eu tenho essa demanda aqui com o shopping Multiplan, por exemplo. Cara, o que a gente faz? A gente, antes de enviar a proposta, a gente faz uma pesquisa. Então, sei lá, vamos dizer que seja um caso judicializado e não seja arbitral, por exemplo. Então, a gente vai fazer uma pesquisa de jurisprudência para ver qual a possibilidade, e a gente traz isso estatisticamente, qual a possibilidade dele de êxito e faz um mapeamento de risco para o cliente. Então, não só a gente traz, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, por exemplo, a probabilidade de êxito na jurisprudência, se for no Tribunal de Justiça do Rio, como é que funciona, se aquilo chegar no STJ, que provavelmente pode ser que chegue num caso desse, como é que o STJ entende, se existe já algum tema, se existe algum precedente, se existem casos parecidos que foram discutidos, se a Multiplan com outras lojas, por exemplo, aqui no exemplo que eu estou dando, obviamente, né, fictício, ela já participou de alguma negociação nesse sentido. Então, isso tudo a gente faz esse mapeamento no Martins Regina Advocacia, a gente faz esse mapeamento e passa junto com a proposta. E ali a gente diz o que é possível, o que não é, qual a chance mais ou menos, de acordo com outros casos parecidos ou de acordo com as informações que o cliente passou naquela reunião inaugural ali. Então, sim, isso é importante. Aí esse é o primeiro, vamos dizer assim, esse é o pré-contratação e momento até de assinatura do contrato ali, do aceite da proposta. Dali para frente, existe uma reunião da equipe específica. Então, por exemplo, aqui seria uma relação, sei lá, contratual, vamos dizer assim, nesse exemplo que eu estou dando. A equipe da parte de contratos e do contencioso vai sentar junto e vai discutir como que pode ser melhor elaborado aquela petição inicial ou aquela contestação, dependendo de quem você estiver representando ali nesse exemplo aqui que eu estou falando aqui entre a McDonald's e a Multiplan. Então, ali a gente vai sentar para falar de determinar qual é a melhor estratégia. E a gente sempre, vamos dizer assim, se a gente vai entrar com a ação, a gente também já levanta quais são os possíveis argumentos que vão ser trazidos na sede de contestação. Então, isso tudo a gente já está mapeado, não só no passo que a gente vai dar, mas no próximo passo que vai ser dado. Isso a gente faz internamente. Eu não posso, outra vez, não posso falar pelos outros escritórios, cada um tem um procedimento, cada um tem a forma de ver. Então, a gente faz sim esse trabalho e isso tudo é monitorado junto com o cliente. No caso aqui seria, por exemplo, um diretor jurídico, provavelmente que estaria envolvido, ou um gerente jurídico em primeira análise, que a gente estaria fazendo esse mapeamento e para colher as informações, trazer documentos, provas, para fazer discussão probatória lá na frente, depois de processo de convencimento, enfim. Então, isso tudo é alinhado passo a passo, mas é sempre um passo à frente, a gente já está
meio que tentando antecipar para poder passar para o cliente e dar aquele Então, monitoramento até na hora para da ele. elaboração da proposta, você considera fundamental um bom uso da plataforma, né? Mesmo antes Não, do... total, é. A gente, Mesmo assim, antes do processo já está a gente tem todo isso monitorado, temos Power BI, enfim, uma questão de série de ferramentas que a gente utiliza para poder subsidiar ali o que a gente vai fazer de fato, quais são os próximos passos que a gente vai tomar. Então, ter uma plataforma, um sistema que facilite, que agilize e que principalmente seja eficiente nas informações, porque a gente está falando aqui do ChatGPT, por exemplo. É muito comum para um advogado contencioso, quando você vai pedir, sei lá, elabore um contrato de rescisão, sei lá, a rescisão contratual aqui dessa disputa. Cara, jurisprudência, por exemplo, é sempre fonte errada, jurisprudência que não existe, número de processos que é inexistente. Então, assim, isso acontece assim, essa é a regra hoje em dia. Por isso a necessidade de revisão Essa é a sempre, regra né, hoje em dessas dia. questões. Que é uma coisa que eu já conversei com várias empresas, a empresa que conseguir, e que é muito difícil, por isso que não existe ainda, compilar as informações através da inteligência artificial, que consiga, de fato, trazer aquela resposta pronta para o escritório de advocacia, ela vai ficar assim... Ela vira um unicórnio, porque hoje não tem como fazer esse monitoramento. Por quê? Porque você não tem como saber se quando você entra com a ação, o isto posto julgo procedente lá no final, ela está de acordo, alinhado com o seu pedido, ou se aquilo não está. É procedente totalmente, em totum, não é? O procedente é favorável ao autor, é favorável ao réu? Como é que você detecta a palavra o procedente na parte dispositiva de uma sentença e adapta para a inteligência artificial entender que aquilo é entrega positiva ou negativa para o autor, para o réu? Como que ela consegue fazer essas distinções? Qual a parte da sentença que ela vai ver? Ela vai pegar a fundamentação, ela vai pegar o relatório? O que ela consegue congregar de informações ali para ela poder filtrar e te atender 100% no que você precisa? Então, hoje, isso não adianta. Por mais que exista inteligência artificial, 90% desse trabalho vai ter que ser feito por um advogado mais experiente, que ele vai ter que ver se aquela jurisprudência está de acordo ou não, se a informação que ele pegou, principalmente fonte doutrinária, é difícil você conseguir extrair da inteligência artificial, até por questões de direito autoral, enfim, de outras questões que envolvem, você conseguir trazer uma citação doutrinária, alguma coisa com uma fonte fidedigna. Você tem que ficar meio que tipo explorando a inteligência para ela tentar te mandar aquilo, e mesmo assim, na maioria das vezes, você vai ter que conferir para ver se aquilo está certo. Então, essa dificuldade eu ainda não encontrei num sistema. De repente, é que se jura aí, a gente pode desenvolver isso aí junto. Vai ser lindo e maravilhoso. Vai pro caderninho. O que a gente já conversou, por exemplo, com um escritório que é gigante que desenvolveu assim, in-house deles. A gente viu isso acontecer. A gente viu isso acontecer mostrou pra gente. no coisa. São decisões administrativas, no caso deles especificamente do NPI. Então, ali que é o mais sistema fácil, né? dele... Porque tem menos processos. Ele consegue, como é mais, vamos dizer assim, mais preto no branco, e não tem essa subjetividade do contencioso, de tribunais diferentes, examinadores, juízes, porque muitas vezes, como a gente sabe que é do contencioso, às vezes não é nem o juiz que está fazendo aquela sentença, é um assessor. Aí como é que o sistema vai identificar que aquela sentença foi proferida por aquele juiz e não pelo assessor? Ou qual é o assessor que foi proferido? Porque você tem palavras, formas de escrita, que hoje, por exemplo, nesse sistema dele, ele consegue identificar. Ele Pode até ser que não sabe se é o seja assessor, se é o 100%, juiz, pela escrita do cara. Pode ser, como o universo é muito menor, exatamente, e como é mais sensacional. pragmático, ele consegue determinar, cara, este assessor ou este avaliador foi que escreveu porque a forma de escrita é total dele das outras que a gente já tem aqui no sistema. Então isso é muito legal o que ele fez. Só que isso é inaplicável hoje em dia para o sistema de contencioso, onde são vários tribunais, vários assessores, vários juízes, cada uma de uma forma, modelos, inteligência Não, e sem artificial. contar que Aí isso- vira um balaio ali que ele até tentou, mas ele não Sem contar conseguiu. que é e um eu acho que- escritório de grande porte e que, cara, você fazer investimento no departamento de desenvolvimento de software não é uma coisa... Ele falou assim, que ele fala de investir 1 milhão, né, por ano. coisa de 1 milhão. Assim, é um investimento que boa parte das empresas, seja não escritórios ou investe não, isso, tem a capacidade financeira de fazer. Talvez nem falte vontade, mas a capacidade de fazer um aporte desse exatamente. é muito robusto. E você, cara, o que você vem da experiência com a plataforma, assim como o Pedro falou, a sua visão? Não, Rodrigo, até trazendo o ponto do que o Bruno colocou com relação a provisionamento, você lembra quando eu disse que errar uma tese ali, um momento, assim, uma escrita, a gente consegue conversar, a gente consegue reverter isso. Mas imagina eu passar um relatório para minha diretoria com dados completamente não reais, que vai mudar todo o provisionamento que a minha área contábil fez para aquele ano. É surreal, é absurdo. Quando nós começamos a montar, né, como seria o sistema para o CIE,
Eu lembro, a gente conversou com o Alan. E falou assim, Alan, eu preciso que aqui entre uma atualização X, eu preciso que aqui, quando vire a sentença, a atualização seja Y e entre juros X, e eu preciso que a regra seja... A gente desenhou a regra, deu um baita trabalho para desenhar a regra. E aí eu trago um parceiro que ele não vai se atentar aos aspectos de classificação do risco, inadmissível. Isso aconteceu uma vez. Eu fui presencialmente na reunião falando, não pode acontecer isso mais. Não pode. Se a gente definiu essa regra, vai ser essa regra que tem que ser seguida até o final. Então, a gente usa o apoio da ferramenta e passa a regra do jogo e eu combino a regra do jogo com o escritório. E ele precisa seguir. Porque isso é causa de ponto negativo para, inclusive, rescisão de contrato. Senão fica capenga a informação, não né? faz sentido. Você consegue dizer, Rafa, quanto tempo vocês levavam antes para gerar um relatório de fechamento e quanto tempo demora hoje? Hoje acho que nós fazemos isso com 2 cliques. Hoje, na ferramenta, a gente vai lá, busca, eu seleciono, porque nós temos... Os fechamentos ali, as fotos? Isso, tem as fotos, etc. Coloco 2 cliques, puxo, eu saio ali com a informação e com o valor que eu preciso passar para a minha área contábil. Antes, eu precisava olhar processo, entender se a minha... No Word. No Excel. Esse era no Excel. No Excel. Aí eu entrava em cada Era tribunal. contábil. O cara da contabilidade deve ter dado uma moral lá pro departamento. Então, a gente foi mostrar... A gente fez questão de apresentar o case para eles. E antes era o que? A gente fazia atualização em cada tribunal. Eu tinha uma pessoa para entrar todo dia X para verificar a atualização. Hoje é sistêmico. Hoje, com 2 cliques, a gente consegue puxar e entregar para minha área E isso contábil. acaba proporcionando mais tempo para você, por exemplo, fazer o trabalho relacional que o departamento jurídico vem fazendo, né? Porque, cara, quando a gente trata de ser humano, né? Você faz um investimento num relacionamento com outro departamento, com os jovens aprendizes, com os estagiários. Isso tudo, quando você faz investimento na relação, você está investindo o seu tempo também. Se você não tem um tempo porque você está fazendo um trabalho operacional, você acaba tendo uma falta de oportunidade, né? De você poder fazer esses investimentos, né? Por isso que a tecnologia tem esse valor. E aí a gente usa a tecnologia aplicada, por exemplo, com a capacitação. Olha que legal. Tem a Carol, a nossa administrativa lá, né? E aí eles fizeram um curso, cada um escolheu um curso que queria fazer. E a Carol chegou para mim e falou assim, Rafa, isso numa reunião ontem, Rafa, no curso que eu vi, orientaram a gente a falar com a nossa área interna quando a gente tem um resultado favorável, por exemplo, e agradecer a área interna por ter enviado aquele documento que foi diferencial para conseguir... Pô, eu falei, isso é maravilhoso. Por quê? Da próxima vez que eu pedir o documento para a área, ela não vai me demorar 10 dias para entregar, ela vai me entregar em 2 porque ela entendeu que ela faz parte do processo e o resultado ela está colhendo aqui. A pessoa que enviou vai mostrar para o chefe dela, olha o que a gente conseguiu. E aí isso eu só consigo fazer porque tudo que é operacional, eu sistematizei. E quando eu sistematizei, eu foco o quê? No estratégico. Imagina você receber do jurídico, Camara, vista como chata, um elogio porque o envio do documento que você organizou bem mudou o resultado de uma sentença. Esse bate-bola é fundamental para o desenvolvimento ali em parceria, né? Eu não me lembro, não sei se o Rodrigo vai lembrar, a gente teve um convidado aqui que falou que eles estavam com alguma dificuldade de desenvolvimento de sistema, alguma coisa nesse sentido. E aí ele precisava puxar ideias. E aí ele começou a fazer um bate-bola dentro da empresa. O que você acha que a gente devia botar nesse contrato? Tipo um brainstorming generalzão, desde o cara de chão de fábrica lá até o CEO da empresa. Não tô lembrando. Tu lembra disso? Lembro e aí dessa ele conversa, falou, mas... E aí ele falou assim, cara, obviamente, tinham pessoas que davam ideias completamente tapafúrdias, que não faziam o menor sentido. Mas você falava, porra, legal, é isso aí, vamos incentivar. Continua nessa pegada aí, vamos chegar. Uma coisa que não pode fazer não pode entusiasmar, brainstorm. E aí, nessa dele incentivar e elogiar e buscar, ele conseguiu achar lá, alguém deu a ideia. Outra vez, o simples, às vezes, ele é muito mais efetivo do que você pensar o complexo. E a pessoa, de forma simples, conseguiu matar a charada do que ele precisava para fazer lá o ajuste do sistema para essa empresa. Mas foi assim. Foi na política, entre aspas, do incentivo, do brainstorm, de incentivar as pessoas, o reconhecimento. Porra, legal, é isso aí. Aí depois de várias tomadas, ele conseguiu achar a solução que ele precisava. E aí isso fez com que depois ele falou que isso virou uma cultura dentro da empresa. Das pessoas quererem participar, elas se sentirem incluídas e importantes quando ela dá uma ideia e aquilo vira implementado de alguma forma na empresa. Todo mundo quer isso, todo mundo quer... É a sensação de pertencimento, né? Exato, todo mundo quer uma oportunidade para ser reconhecido. Há uma pessoa que ela é reconhecida pelo o básico, que é ali que ela já muda e ela já se sente pertencente e ela tem a ideia. Porque se a gente fecha isso, só gestão vai dar a ideia. Não, pô, quem está
na operação Isso entende mais do que a gente. É, por é o exemplo. senso colaborativo, né? Uma das coisas que mais enche a gente de orgulho no Nextjur é dizer que o software não é meu. Cara, eu fui ferramenta ali para poder dar o pontapé inicial. Hoje o software é de todo mundo, Sim. é da comunidade. Sim. Então, assim, e enche de orgulho dizer que muito do que nós temos foram os nossos clientes que conceberam, isso, né, Bruno? que ajudaram a construir. É a importância do cliente exigente. Aquele cliente que manda áudio Chato. longo de 50 mil áudios, né? Carol e Douglas também, que vai um reconhecimento para vocês aí, que toda hora Exatamente. perturba ali o pessoal da Nextjur. E é o senso colaborativo, né? A gente, inclusive, vai expandir ainda mais. A gente sempre teve essa porta aberta. É um dos pilares, a gente fala que é o feedback contínuo. Né? A gente provoca encontros com os clientes quinzenalmente. Fala, e aí, o que você tem? Legal. O que não está funcionando? O que você quer de novo? Qual o seu feedback, né? O Exatamente. famoso feedback, né? Não, a gente não quero ficar falando de problema aqui, eu quero entender. E a gente vai amadurecer ainda mais esse modelo, a gente vai criar um comitê, um conselho de clientes que vão atuar ativamente na evolução da plataforma. Pô, legal. Então não sou eu que vou decidir se vai ter um módulo novo, se vai ter um botão X. São vocês. Decide aí, eu estou aqui para desenvolver. O que vocês acham que vai fazer mais sentido? E é isso, é a colaboração. Porque no final das contas, o Brunão, o que a gente está falando aqui é de eficiência. O Eduardo Gil, diretor, acho que agora é diretor mundo de compliance da Mondelez. Os chocolates todos, né? Bis, Babalu, Lacta, tudo. Ele falou um negócio que é uma frase que me marcou muito. Cara, a gente está no episódio quase 140, ele falou lá pro 43, ele falou isso. Tecnologia tem que trazer eficiência. Se trouxer complexidade, é melhor rescindir. Porque, por mais que tenhamos algumas pessoas que gostem de vender a tecnologia como se fosse uma coisa complexa, aí desenha um robô para representar o negócio, uma coisa exterminador do futuro. Meu irmão, para ser fácil. Eu não sei usar. É para ser fácil. Se você demanda mais tempo com a tecnologia do que com você faz escrevendo no papel, então, meu irmão, a tecnologia não está funcionando para esse caso concreto, essa tecnologia, essa solução. Isso não é uma solução. Isso é mais um problema que você está tentando forçar para que seja a solução, mas na verdade não é. E aí eu acho que essa comunicação que vocês têm com o cliente, principalmente na parte do pós-venda, né, que vocês têm como mantra, né, é fundamental para que vocês consigam entender quais são os problemas para que vocês precisam simplificar na rotina do trabalho deles, né, cara? E não adianta, a gente não vai ter essas respostas. Né? Quem vai ter essas respostas é quem está na ponta, é quem está usando, é quem está operando. No dia a dia. A né? gente concebe as coisas e fala, putz, eu acho que isso aqui vai funcionar perfeitamente. E às vezes na hora que você vai colocar em prática, cara, isso é inviável, é impraticável, não tem como ser dessa forma. A gente sempre fala lá, e é uma frase que eu repito o tempo todo lá pro time de produtos, desenvolvimento, fala, olha, sempre dá para melhorar. Isso aqui está muito bom para hoje, para amanhã já não serve. Ainda mais tratando de tecnologia, que tudo é desenvolvido a todo momento, né? A gente está aqui, nesse momento tem alguma startup sendo criada, tem algum RP novo sendo concebido e faz parte do jogo. Então, se vocês não ouvirem quem usa, eu tenho o melhor ativo. O melhor ativo. Quem pode me ajudar a ter o melhor produto quem está usando. Não adianta, né? Certamente. Gente, infelizmente, nossa série em colaboração está terminando, mas tenho certeza que não vai ser a última. E queria agradecer, primeiramente, Rafa, pela vinda. Estamos juntos, meu amigo. Agradecer o Pedro, como sempre, mas aí eu agradeço toda semana esse cara aqui por estar comigo aqui na mesa. E agradecer você, Bruno, você, Barro, e você, Alan, pela confiança da Manda para o Jurídico. Espero não, tenho certeza que a gente conseguiu compartilhar muito conhecimento, muita experiência prática, cara, que é muito importante. E, enfim, deixa aí o espaço aberto para vocês falarem o que... terminar de apresentar aqui, Ju, porque se estiver faltando alguma coisa aqui. Não, eu acho que o grande objetivo era dar voz para pessoas que são importantes, que eu tenho certeza que vão colaborar para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, em diferentes momentos da vida, né? A gente falou desde aquela pessoa que tem o desejo de empreender, de criar uma empresa, alguém que quer entrar no mercado, alguém que já está no mercado e quer mudar de carreira. Então, assim, o que mais me fascina, o que mais me deixa assim, o sentimento de satisfação é saber que a gente conseguiu entregar isso. Então, desde o momento, eu sempre falei para o Rodrigo, cara, eu não quero absolutamente nada comercial, eu não quero, se acontecer alguma coisa, que seja natural. Eu quero realmente que seja um momento, um espaço de fala para a gente poder trocar, para a gente poder agregar, porque um dos nossos objetivos é mudar as vidas das pessoas, direto ou indiretamente, ajudar o judiciário. Então, que essas conversas, que esses episódios aqui, realmente eles possam contribuir. Falamos no episódio inaugural de que
é um marco na vida da XJUR, é um momento de grande alegria, né, a gente poder estar junto aqui, trocar essa ideia, conversar, né, e que realmente seja a primeira temporada de tantas outras aí. E, enfim, portas abertas também. Parabéns pelo projeto de vocês. Poxa, muito obrigado. É fascinante. É muito bom a gente saber que existe pessoas, que existem projetos que olham e que dão oportunidade para que outras pessoas troquem, compartilhem. A gente não sabe, às vezes, para quem isso vai chegar, né? Como que vai chegar, mas pode ter certeza que nada é em vão, né? E as coisas acontecem como e no momento que elas têm que acontecer. Então, cara, gratidão a todo mundo, Klaus, Rafa, Adriana, meus parceiros Alan, Barros, enfim, todo mundo que... Pra gente estar aqui, tem muita gente trabalhando, tem muita gente não deixando a peteca cair, né? E é isso. Obrigado de verdade e tamo junto. Brunão, tem um negócio que você falou no primeiro episódio que a gente faz a apresentação, a história, né, da Alotec, da XJUR, que você falou que você ocupou um espaço em que você sentia falta desse serviço. O Manda Pro Jurídico é isso, né, Pedro? A gente resolveu falar de forma descomplicada, de maneira que se tornasse algo... acessível, divertido, que não seja algo como a gente conhece o direito, como a gente foi apresentado ao direito. E aqui agora... a gente vê que vocês acreditando no nosso projeto, a gente está botando esse tijolinho, né, meu parceiro? É isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês, de todos, do episódio anterior também que está aqui nos assistindo. E, cara, eu acho que o retrato da veracidade do que você fala está aqui de você estar chamando parceiros de pessoas que trabalham com você, trabalharam com você, para estar participando também. Então, assim, tem muita gente que fala, mas na prática a gente vê diferente. Aqui você está vendo... na veia que o que ele fala está se aplicando. Então, eu acho muito legal essa integração, essa participação. Obrigado por trazer convidado, obrigado por estar aqui com a gente nesses episódios. Então, minha rapaziada, finalizada a primeira temporada do Manda Pra XJUR, onde a gente vai conversar sobre empreendedorismo, tecnologia, direito e inovação. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, manda pro Jurídico ou manda pra XJUR. Provavelmente em algum lugar da Terra agora vai ter o QR Code para vocês trocarem essa ideia com ele. Valeu, um grande abraço e até a próxima temporada.